Pouco se sabe que o Peru teve um dos conflitos armados mais violentos da história recente. Quase 70 mil mortos e desaparecidos resultaram da guerra entre as guerrilhas comunistas do Sendero Luminoso e seu líder Abimael Guzmán, com as comunidades quechuas e rurais e o Estado peruano, liderado por figuras como Alberto Fujimori. Hoje vamos contar a verdadeira história do terrorismo e do comunismo armado no Peru. Quem fala é Reinaldo Carrillo Vilches e este é La Nueva Enciclopedia. A história do Sendero Luminoso não pode ser entendida sem primeiro conhecer a de seu fundador, Abimael Guzmán. Manuel Abimael Rubén Guzmán Reynoso nasce em 3 de dezembro de 1934 em Molendo, Arequipa, como filho extraconjugal de um comerciante que demora anos para reconhecê-lo como filho. Sua infância se passa entre abandonos sucessivos. Sua mãe o entrega aos 8 anos para um avô que mal cuida dele, e ele passa a infância de casa em casa, até que aos 15 anos seu pai o aceita formalmente em Arequipa como filho. Lá, uma madrasta chilena chamada Laura Jorquera lhe dá pela primeira vez algo parecido com o calor familiar. Foi lá em Arequipa que algo se acende nele. Sendo estudante do ensino médio, presencia um levante popular contra o governo do general Manuel Odría, que deixa 29 mortos. Abimael não participa, mas observa tudo fascinado, gravando em sua mente imagens de uma luta heróica, que nunca o abandonarão. Em 1952, ingressa na Universidade San Agustín de Arequipa para estudar Direito e Filosofia. Lá, um professor comunista o introduz ao marxismo. Na universidade, lê Lenin, Stalin e, sobretudo, Mao Zedong, cuja tese de revolução camponesa e de guerra de guerrilhas vai se tornar seu dogma político a seguir. Depois, em 1962, chega a Ayacucho como professor universitário, onde constrói metodicamente uma rede de formação e recrutamento na universidade. Nesses anos, por sua vez, ele se apaixona por Augusta de la Torre, uma estudante 11 anos mais jovem que ele, com quem se casa em 1964. E quando descobre que nunca poderá ser mãe, decide abandonar os estudos e se dedicar de corpo e alma à causa e ao ativismo político. Segundo vários pesquisadores, sem Augusta e o apoio irrestrito que ela dava ao marido, muito provavelmente o Sendero Luminoso nunca teria existido. Em 1965, o casal viaja por 6 meses para a China para treinar na Escola Superior do Partido Comunista Chinês, onde aprendem a organizar emboscadas, fabricar explosivos e executar incursões armadas. Quando retornam ao Peru, em plena véspera da Revolução Cubana, ardia em sua alma a chama de iniciar uma revolução em seu país natal. Em meio a um panorama complexo dentro da esquerda peruana, Abimael Guzmán e seus círculos unidos se unificam e adotam o nome oficial, em 1969, de Partido Comunista do Peru, pelo Sendero Luminoso de Mariátegui, conhecido pelo nome mais curto de Sendero Luminoso. Durante a década de 70, cria-se no Peru um clima de mobilizações e greves contra os governos militares de Velasco Alvarado e Morales Bermúdez. Abimael e seus círculos aproveitam essa conjuntura para ganhar mais forma e ir crescendo durante esses anos. Agora vamos seguir com a história do terrorismo. O subversivo no Peru. A proposta ideológica feita pelo Sendero Luminoso é que o Peru do século XX era uma sociedade semifeudal, dominada por uma oligarquia latifundiária que mantinha o campesinato indígena em uma condição de servidão herdada desde a época colonial. Enquanto o chamado imperialismo norte-americano saqueava os recursos naturais do Peru, e o Estado peruano não seria nada além de um instrumento que perpetuava essa dominação. A única saída para essa realidade, segundo o maoísmo aplicado ao Peru pregado por Abimael Guzmán, era uma guerra popular prolongada. Cercar as cidades a partir do campo, destruir o Estado burguês até seus alicerces e construir sobre suas ruínas, abre aspas, uma república popular de nova democracia. Refletindo, segundo alguns, um culto precoce à personalidade que ele ia construindo antes de chegar ao poder, chegando a se proclamar diante de seus seguidores como, abre aspas, a quarta espada do marxismo, ou seja, o sucessor histórico de Marx, de Lenin e de Abimael Guzmán, já sendo conhecido por suas posturas subversivas, é detido 5 vezes entre 1964 e 1979, mas nenhum governo chega a tomar medidas definitivas. Cada prisão acaba logo com a liberdade de Abimael. Em março de 1980,
Guzmán convoca o partido, um comitê central, no que será uma sessão histórica que durará 11 dias. Com um discurso quase bíblico, convence os membros de que era a hora de iniciar a luta armada para construir o novo país, o novo Peru. Na noite de 17 de maio de 1980, na mesma noite em que o Peru se prepara para suas primeiras eleições democráticas em 12 anos, um pequeno grupo de membros do Sendero Luminoso, que agora serão chamados de senderistas, vai até os centros de votação do distrito de Xuchi, em Ayacucho, e queimam as urnas eleitorais. Mais do que militar, era um gesto muito simbólico. Apesar da comoção que gera em Ayacucho, em Lima mal se publica uma nota breve nos jornais sobre o ocorrido. No dia seguinte, espalhou-se mais como um boato do que como uma notícia. Mas ninguém entendia que aquele pequeno ato de desobediência subversiva era o anúncio de algo muito maior que estava apenas começando para o Peru. Dessa forma, em 1980 começa o que alguns chamaram de conflito armado no Peru. No momento da queima das urnas eleitorais, Sendero Luminoso não era nem um exército, nem uma guerrilha convencional. Era principalmente uma estrutura de partido, células compartimentadas com disciplina interna rigorosa, linha de comando vertical e um sistema de promoções baseado na lealdade política. Agora, desde o início e principalmente neste ano, 1980, o partido havia assumido a possibilidade da luta armada como único mecanismo possível para tomar o poder. Assim, desde o seu início e ao longo de sua trajetória, os membros do Sendero Luminoso vão manusear diferentes tipos de armas, que vão desde armas brancas, como machados, facões e facas, até explosivos caseiros, carros-bomba e cargas explosivas presas à infraestrutura. Também vão adquirir e treinar, em certa medida, o uso de armas de fogo, obtidas principalmente por meio de roubos a instalações policiais e militares. Armas como fuzis G3 e AKM, pistolas, revólveres e espingardas. Os militantes do Sendero Luminoso se autodenominavam combatentes do povo e suas unidades operacionais eram chamadas de forças principais, forças locais e milícias. Isso conforme seu nível de treinamento e a região geográfica à qual estavam designadas. A direção central do partido, liderada por Abimael Guzmán, desde a clandestinidade em Lima, era quem tomava as decisões mais importantes, as decisões estratégicas e todas aquelas relacionadas aos comitês zonais no interior que as executavam. Os primeiros 2 anos desse conflito armado, que começa entre 1980 e 1981, vão se passar quase em silêncio. Para o restante da população do Peru, o Sendero Luminoso vai atuar nesses anos exclusivamente nas comunidades mais isoladas de Ayacucho, com uma estratégia que envolvia uma mistura de propaganda, hostilização e violência para consolidar o controle do grupo nessa região. Nesse sentido, em suas primeiras ações, o Sendero Luminoso começa a explodir sedes municipais, roubar armas em minas remotas e atacar postos da Guarda Civil. No interior do Peru, onde historicamente a presença do Estado era tão fraca que uma dúzia de combatentes era suficiente para impor uma nova ordem. O governo do então presidente Fernando Belaúnde subestimou enormemente, naquele momento, o grupo Sendero Luminoso. O próprio ministro do Interior do Peru chegou a confundir, em 1981, o Sendero Luminoso com organizações de esquerda que já haviam deixado de existir anos antes. O ponto de inflexão nesse conflito ocorre em 2 de março de 1982, quando um comando de 33 membros do Sendero Luminoso assalta o centro penitenciário de Huamanga, bem no centro da cidade de Ayacucho. Lá, eles matam vários guardas e libertam 304 presos, sendo 70 deles militantes do Sendero Luminoso. É a primeira vez que o Sendero Luminoso ocupa as capas dos jornais nacionais do Peru, e a primeira vez que o Estado peruano entende que tem em suas mãos algo qualitativamente diferente de um protesto camponês ou de qualquer organização de esquerda que já tenha visto antes. Após os acontecimentos, Fernando Belaúnde declara estado de emergência em 5 províncias de Ayacucho e, em dezembro daquele mesmo ano de 1982, ordena a intervenção das Forças Armadas. Esse momento marca o início da fase mais sangrenta do conflito. O exército se lança em uma guerra que, segundo os especialistas, não compreendia totalmente, em um território que não conhecia direito e contra um inimigo não só astuto, mas que sabia se misturar com a população civil. O episódio que melhor revela a natureza do Sendero Luminoso acontece no domingo, 3 de abril de 1983, no povoado ayacuchano de Santiago de Luca, Lucanamarca. Dias antes, os próprios habitantes da região, cansados dos abusos do Sendero Luminoso, haviam linchado Olegário Curitomay,
que era um líder local da organização senderista. E a resposta de Abimael Guzmán, que é ordenada pessoalmente por ele mesmo a partir da direção central, é que uma coluna de 60 senderistas armados com machados, facões, facas e armas de fogo entrasse nos povoados de Lanacolpa, Atacara, Iachua, Liachua, Muila Cruz e Lucanamarca. Lá, assassinam 69 pessoas, entre elas 18 crianças. A menor das vítimas tinha 6 meses de idade. A maioria deles morre com golpes de machado na cabeça e outros são queimados com água fervente. Anos depois, Abimael Guzmán vai reconhecer esse massacre e ainda o faz sem arrependimento, dizendo, abro aspas, diante do uso de bandos armados, respondemos de forma contundente. Houve excessos ali, mas toda coisa tem 2 aspectos. Nosso problema era dar um golpe contundente para fazê-los entender que a coisa não era tão fácil. A vila de Lucanamarca, segundo os historiadores, é o ponto de ruptura definitivo entre o Sendero Luminoso e o campesinato que supostamente vinha libertar. E a resposta do Estado peruano diante desses fatos, entre 1983 e 1986, foi catalogada como caótica e polêmica. Por sua vez, o exército, diante da impossibilidade de distinguir o senderista do camponês ou do civil, opta por suspeitar de todos. As bases militares de Los Cabitos e da Marinha de Huanta se tornam centros de detenção e tortura, onde centenas de pessoas desaparecem sem qualquer acusação ou julgamento, sob a presunção de que eram membros do Sendero Luminoso. Por exemplo, na comunidade de Acumarca, em agosto de 1985, uma patrulha do exército assassinou 69 civis, a maioria mulheres e crianças, que foram encharcados com gasolina e queimados para ocultar o massacre. Em 1986, os centros penais de Lima, como Lurigancho, El Frontón e Santa Bárbara, abrigavam centenas de presos do Sendero Luminoso. E, além disso, funcionavam como escolas de formação e recrutamento. Para os presidiários, com seus próprios rituais dentro dos centros penais, suas próprias hierarquias e cantos revolucionários. Esses mesmos presídios vão ser o cenário do próximo episódio que vai marcar o Peru para sempre, em 18 de junho de 1986. Os presos do Sendero Luminoso, nos presídios de Lurigancho, El Frontón e Santa Bárbara, realizam um motim coordenado, diante do qual o governo de Alan Garcia ordena às Forças Armadas retomar o controle dos presídios. O resultado é um massacre brutal. Enquanto o Estado peruano argumentava a complexidade da situação, o fato é que, a partir de 1986 e até 1992, o Sendero Luminoso vai se expandir em direção a Lima, ao mesmo tempo em que o governo de Alan Garcia, que assume em 1985 com compromissos de dar uma solução política ao conflito, vai afundando em um cenário de hiperinflação que chega ao recorde histórico de 7.650% ao ano. Sendero Luminoso aproveita o colapso do Estado para entrar nos bairros populares de Lima, universidades públicas e vales de cultivo de coca de Guaiaga, formando aliança tática com o narcotráfico em troca de proteção aos cultivadores de coca. Com o narcotráfico da região em troca de proteção aos cultivadores. Em julho de 1990, em meio ao caos econômico e à incapacidade do Estado de conter a violência e garantir a paz pública, chega ao poder a enigmática figura de Alberto Fujimori, um engenheiro agrônomo, filho de imigrantes japoneses, com a promessa de impor uma política de mão dura para restaurar no Peru a ordem política, social e econômica, diante do que ele chamava de terrorismo subversivo. Para Fujimori, e Alan Garcia havia lutado contra o Sendero Luminoso com o exército, mas sem operações de inteligência. Assim, Fujimori cria a DINCOTE, a Direção Nacional contra o Terrorismo, uma unidade policial de elite que vai apostar na infiltração, no acompanhamento de membros e na análise de documentos apreendidos, em vez de simples operações militares de terra arrasada. Operações que custavam muitas vidas civis, mas que eram pouco eficazes na hora de desmantelar a organização guerrilheira. Em abril de 1992, em uma situação social e política mais do que complexa, Fujimori dissolve o Congresso do Peru com o objetivo de concentrar mais poderes e, com isso, declara guerra total ao Sendero Luminoso. Nesse mesmo mês, ele reforça legalmente os chamados Comitês de Autodefesa, também conhecidos como Rondas Camponesas, entregando armas e treinamento para que as próprias comunidades rurais combatessem aqueles que supostamente
supostamente vinham para libertá-los. É justamente nesse contexto de ofensiva total que o Sendero Luminoso, longe de recuar, executa sua ação mais violenta. Em fevereiro de 1992, eles assassinam Maria Helena Moyano, vice-prefeita de Vila El Salvador, que havia se dedicado a organizar os moradores da região contra as guerrilhas do Sendero. Eles a metralham com rajadas de metralhadora e depois explodem seu corpo com dinamite na frente de seus filhos e de sua comunidade. Até meados de 1992, as guerrilhas do Sendero Luminoso já haviam cometido mais de 1000 atentados com explosivos. E o Peru era, segundo vários analistas internacionais, o país com maior atividade terrorista do planeta naquele momento, superando até mesmo a Colômbia. Em 16 de julho de 1992 ocorre outro atentado fatal. Eram 9h15 da noite quando 2 carros-bomba carregados com 400 quilos de anfo explodiram na rua Tarata, no coração de Miraflores, o distrito mais próspero de Lima. Foram 25 mortos, mais de 200 feridos e 300 famílias afetadas. Os prédios desabam e os vidros voam a quarteirões de distância. Tarata é o momento, segundo vários analistas, em que os limanhos percebem que a guerra, que achavam algo distante, havia chegado às portas da cidade dos reis. Como registra o jornalista Santiago Rocangliolo, o atentado de Tarata também acelera a queda de Guzmán, pois o horror é tão grande que a sociedade peruana e limenha vai exigir pela primeira vez, de forma definitiva, uma resposta para esse problema. Essa resposta que o Estado daria mais cedo ou mais tarde. Em 12 de setembro de 1992, apenas 2 meses depois do carro-bomba de Tarata, agentes do GEN, ou seja, o Grupo Especial de Inteligência da Polícia, dirigido pelo Major Benedicto Jiménez, invadem um apartamento no distrito de Surquillo, em Lima. Lá eles encontram Abimael Guzmán Reynoso, o homem que estava há 12 anos na clandestinidade, que, embora nunca tenha pisado em um campo de batalha, organizou e ordenou milhares de mortes e operações violentas a partir de apartamentos e casas seguras. Enquanto seus militantes morriam nos confrontos com o exército, junto com Abimael Guzmán conseguem prender sua segunda companheira, Helena Iparraguirre, a chamada Camarada Miriam, e vários membros também da cúpula do Sendero Luminoso são presos. Nas investigações contra os membros da guerrilha peruana, encontram vídeos do chamado presidente Gonzalo bebendo uísque e dançando em festas privadas. Imagens que o Estado usa para destruir o mito de Abimael Guzmán, como aquele asceta revolucionário que era promovido por muitos de seus seguidores. Por sua vez, Augusta de la Torre, primeira companheira de Abimael e a mulher sem a qual provavelmente o Sendero Luminoso não teria existido, já estava morta há 4 anos. Ela faleceu em novembro de 1988 em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas. A versão oficial do Partido Comunista Sendero Luminoso disse que ela morreu de um infarto, mas seu corpo foi ocultado por vários dias. E as versões internas do partido são tão contraditórias que, segundo alguns desses testemunhos, vários membros do Sendero suspeitam que Abimael Guzmán pode ter estado envolvido em sua morte. São apenas hipóteses, mas a pergunta de como ela realmente morreu continua sem resposta definitiva. Após a queda de Abimael, Fujimori promulgou em novembro de 1992 uma lei de arrependimento que oferecia redução de penas para quem se entregasse e colaborasse com a justiça para ajudar a neutralizar as guerrilhas peruanas. Entre 1993 e 1994, mais de 6.000 militantes do Sendero Luminoso, a maioria de escalões médios e baixos, aderiram a esse mecanismo. É a maior deserção em massa já registrada na história de um grupo armado na América Latina. O que acaba de dividir o Sendero Luminoso por dentro é, paradoxalmente, o próprio Abimael Guzmán. Em 1993, de sua cela na base naval do Callao, ele assina uma carta pública solicitando negociações de paz com o governo de Fujimori. Para seus seguidores no campo, que haviam enterrado seus mortos acreditando na lealdade à revolução, aquilo era uma traição sem nome e a derrota definitiva de sua luta. O golpe do Estado peruano contra Víctor Abimael Guzmán, naquele ano, neutralizou de vez o que o governo chamava de terrorismo subversivo no Peru. Mas, segundo alguns, ajudava a legitimar a decisão do fujimorismo de ter dissolvido o Congresso em 1992. Apesar do apelo de Abimael Guzmán para depor as armas, nem todos no Sendero Luminoso desistiram da luta armada. A guerra peruana continuava viva, com uma facção do Sendero liderada por Óscar Ramírez Durán, conhecido como Camarada Feliciano, que
que rejeita o acordo e expulsa simbolicamente Abimael Guzmán da organização para continuar a luta armada. É nessa fase que o Sendero migra para o narcotráfico não apenas como uma fonte de financiamento, mas como uma verdadeira atividade econômica, na qual cada vez mais abandona a ideia de ser uma guerrilha ideológica para se tornar algo mais próximo de uma máfia armada. Até a captura de Feliciano em 1999, 7 anos depois do golpe contra Abimael. A Comissão da Verdade e Reconciliação no Peru, que atuou entre 2001 e 2003, recolheu depoimentos de milhares de sobreviventes. Publica relatório final, concluindo que o conflito iniciado pelo Sendero Luminoso causou cerca de 69.280 mortos ou desaparecidos, sendo o grupo responsável por 54% das mortes, e as forças do Estado, como Exército, Polícia e grupos de autodefesa, como o Grupo Colina de Fujimori, responsáveis por 46% dessas vítimas fatais, .75% das vítimas totais desse conflito tinham o Quechua como língua materna, evidenciando que as principais vítimas desse conflito foram membros das comunidades indígenas que o Sendero dizia querer dignificar. 40% das mortes ocorreram no departamento de Ayacucho. E, segundo esses estudos, o custo econômico do conflito entre 1980 e 1988 foi equivalente a mais de 9 bilhões de dólares. Abimael Guzmán vai morrer em 11 de setembro de 2021 no Hospital da Base Naval do Callao, aos 86 anos de idade, cumprindo prisão perpétua. As autoridades peruanas oferecem o corpo aos familiares, mas ninguém o reclama, por isso ele é enterrado em um local não revelado para evitar que seu túmulo se torne um local de peregrinação ou algum tipo de símbolo. O homem que quis ser a quarta espada do marxismo na humanidade termina sem túmulo, sem nome gravado em nenhuma pedra, sem nenhum lugar onde seus seguidores possam lhe levar flores. O pouco que hoje resta do chamado Sendero Luminoso no Vale dos Rios Apurímac, Eni e Mantaro, já não tem quase nada a ver com aquela organização que Abimael Guzmán fundou nas salas de aula de Ayacucho. Os irmãos Victor e Jorge Quispe, Palomino, filhos dos perpetradores do massacre de Lucanamarca, lideram uma facção que mantém o nome, mas que há muito tempo abandonou qualquer pretensão ideológica e até mesmo política. Na prática, é um braço armado do narcotráfico peruano que cobra pedágio dos produtores de coca e embosca patrulhas militares. A ideia revolucionária que deixou um conflito com quase 70 mil mortos acabou se reduzindo a um negócio, mas a ferida que o conflito deixou no Peru continua aberta e em um sentido mais profundo. Por um lado, milhares de famílias que falam Quechua de Ayacucho, Huánuco e Junín continuam esperando que o Estado peruano encontre os corpos de seus mortos em valas comuns que ninguém terminou de escavar. Por outro lado, é a ferida de uma guerra civil latente. Fujimori argumentou que recuperou os direitos humanos de milhões de peruanos com sua guerra contra a guerrilha. Até hoje, as reparações recomendadas pela Comissão da Verdade em 2003 continuam, em sua maioria, sem serem cumpridas. E no discurso político peruano, as palavras terrorista ou senderista continuam mais presentes do que nunca. Sendero Luminoso já não atira, mas segue mais do que vive na memória coletiva e na narrativa do Peru. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro a vocês que nos dão um grande apoio deixando seus comentários, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou foi Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é La Nueva Enciclopedia. Agradecemos seu apoio e muitas bênçãos para todos.